sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos do 5b ao 11. Diz assim a palavra de Deus a cada um de nós nesse momento: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus resiste aos soberbos. Quem acha que não precisa de nada, quem se acha melhor do que os outros, quem se acha mais digno do que os outros, quem se acha super, né? A palavra soberbo e a palavra super vem do mesmo radical. Quem acha que não precisa contar com Deus porque a sua vida está às mil maravilhas. Quem acha que não tem pecado está na categoria dos soberbos. E a palavra de Deus está nos dizendo, e veja, é Novo Testamento, é São Pedro falando para nós, o primeiro Papa da igreja, nos dizendo: conviveu com Jesus, aprendeu isso de Jesus. O que São Pedro está nos dizendo? Que não tem como Deus dar ouvidos ao soberbo. Enquanto a gente reza com um coração soberbo, enquanto a nossa oração ela é soberba, enquanto a gente se acha melhor do que os outros, Deus não pode ouvir a nossa oração. Quem não se dobra diante de Deus não é por Ele escutado. Aqui, a pessoa soberba é aquela pessoa que não se curva à vontade de Deus. É o que ela quer e pronto, e acabou. E a gente vê isso inclusive expresso em certas seitas, em certas religiões, em que a pessoa acha que manipula a Deus com um tipo de oração, com um tipo de prática ali, mágica, não é? Que Deus vai ser forçado a fazer o que ela determinou, porque ela cumpriu aquela prática. Inclusive, digo até a certos cristãos: toma cuidado com essas orações aí em que se determina o que Deus deve fazer. A pessoa diz: não, eu orei e eu determinei, o Senhor cumprirá. Como assim determinou? Agora não é mais Deus que determina na sua vida, é você que determina para Deus o que Ele deve fazer para você. Gente, se nós soubéssemos guiar a nossa vida, nós não vivíamos entrando em tantos buracos. Quando nós queremos guiar a nossa vida sem Deus, nós somos como cegos e guias de cego, sempre entrando na vala, toda hora no buraco, toda hora afundando, toda hora batendo no fundo do poço. Salvação de Deus para nós é sermos também guiados por Ele. A pessoa que não se curva diante do governo de Deus, do caminho pelo qual Deus nos conduz, da condução de Deus, esta pessoa não recebe de Deus a graça. Essa pessoa não é por Ele ouvida. A palavra de Deus é muito clara: Deus dá a sua graça aos humildes.
Por isso, humilhai-vos. Diante de quem? Diante das pessoas com as quais você convive, diante do seu amigo, diante daquela pessoa que tem até mesmo feito você sofrer. É humilhar-se diante dela, humilhar-nos uns com os outros? Não, é humilhar-nos diante da poderosa mão de Deus. É nos dobrarmos diante da vontade de Deus. Aceitar descer com Deus aonde Ele quiser nos levar, para que na hora oportuna Ele nos exalte, Ele nos levante. Às vezes Deus nos conduz a lugares baixos, gente. Você já desceu a um lugar baixo, a um vale, num dia quente? Nós aqui vivemos no Vale do Paraíba. Quando nós pegamos uns dias quentes aqui, eu vou te dizer, é sufocante, porque no vale não se venta muito. Não é? Na hora que você está nesses dias assim meio parados, né? Nos dias sufocantes. Porque aqui também quando resolve ventar igual ontem, quase carrega a casa da gente junto, né? Mas ao fundo do vale, em dias quentes, a descida é difícil. A gente fica meio sem ar, a gente fica meio desmotivado. Às vezes Deus nos conduz ao fundo do vale. A gente não sabe por quê. Ele tem os seus mistérios. Mas às vezes Deus nos faz descer para nos ensinar ali, nos lugares baixos, as coisas essenciais da vida. Às vezes para nos ensinar que na vida tudo que presta começa de baixo. Uma árvore, para ser forte, para ter firmeza, ela precisa crescer de baixo. Inclusive debaixo da terra. As árvores mais sólidas são aquelas que cresceram para baixo, pelo menos o mesmo tanto que cresceram para cima. Aí aguenta, não? Aí aguenta o vento forte. Inclusive algumas crescem primeiro para baixo, para depois crescer para cima. Quando eu comecei a educar os meus filhos, bebezinhos, né, há um pediatra e um grande pedagogo que nos acompanhou, Dr. Henrique Klesner, que ele nos ensinou através de métodos simples, gratuitos, algumas coisas que se refletem até hoje na educação dos meus filhos. Ele dizia: criança precisa ficar no chão. Põe ali um edredomzinho, forra bem e põe no chãozinho. Precisa ficar carregando no colo, pegando no braço. Vai cansar você, aí você fica irritado. Estressa a criança e o pai e a mãe também. Porque você imagina, você está fazendo comida e criança no colo. É levinho, quando você pega 30 segundos, um minuto. Agora, fica meia hora com uma criança no braço para você ver. Aí você está fazendo a comida, a criança está no braço. Você está lavando a louça, a criança está no braço. Você vai atender a porta, a criança está no braço. Daqui a pouco você está irritado com a criança, sem ela ter culpa. Mas a minha criança, meu filho pede colo, porque você ensinou a pedir. Porque na época em que ele não pedia, você pegava, criança chorava, você em vez de descobrir o que a criança tinha, você catava no colo. Aí começa a balançar. A criança está chorando, tem um motivo, às vezes é dor, você precisa descobrir. Se é dor, você vai ajudá-la naquilo que precisa. Às vezes é uma cólica intestinal, não tem muito o que fazer. Porque o intestino dela está se desenvolvendo, vai doer mesmo. Precisa deixar ela aprender a resolver o probleminha dela sozinha. Espera um pouquinho, dá aquele remedinho lá para poder ajudar na dor, não é? Às vezes você está deitado, tem pai que gosta de colocar a criança assim, com o ventre sobre ela, para esquentar um pouquinho, aí tudo bem, você já está deitado. Mas no mais, isso não vai resolver o problema dela. No mais, ela vai ter que passar por esse processo de amadurecimento do intestino. Mas às vezes é uma dor no ouvido, você tem que descobrir, porque dor no ouvido para uma criança assim, novinha, é algo sério. É sério. Não, e pode dar meningite. Então tem que ver. É dor no ouvido? Tem que levar no médico. Sinusite. Não é? Às vezes é sinusite. Então não adianta você pegar no colo e sair balançando. Se a criança está na hora de mamar, ela chorou, aí sim é hora de dar o peito. Se ela já mamou, chorou de novo, não é peito. Não adianta você pegar no braço e botar no peito. Então, dê os cuidados. Qual é o lugarzinho dela?
ali no chão, e ele explicava por quê? Porque é firme, porque aí ela consegue se exercitar, vai desenvolvendo os músculos, e vai aprendendo desde cedo que na vida tudo que importa começa de baixo. Olha só. E ele disse para mim assim, e é verdade, falou: Márcio, inclusive é bom, porque desde pequenininho que vai aprendendo que às vezes um esforço seu resulta em queda. E que é assim mesmo, na vida a gente cai, na vida a gente levanta. E é bom também estar no chão para saber que a vida é dura. Aprende de bebezinho. Às vezes Deus nos conduz aos lugares humildes para a gente aprender que aquilo que é sólido na vida da gente precisa ser construído com esforço, dedicação, e começa de baixo. Deus, quando vê alguém disposto a fazer esse caminho, dá para essa pessoa a sua graça. Sobretudo porque ela se deixou conduzir por Ele. Mas é um desafio quando você vê a sua vida só descendo, né? E começa até a dizer: mas olha, de repente eu entrei num declive, num declínio. Tudo está indo para baixo. Márcio do céu, tudo está indo para baixo. A empresa está indo para baixo. Minha vida familiar está indo para baixo. Minha vida emocional está indo para baixo. Até os meus amigos me abandonaram. Parece que tudo resolveu declinar de uma hora para outra. E quando a gente percebe isso, nós ficamos preocupados. Que a gente não vê o fim do túnel. A gente não sabe como isso vai terminar. Aí a palavra de Deus vem e nos diz: nesta hora em que você ficar preocupado, lança sobre Deus toda a sua preocupação, pois é Ele quem cuida de você. Você hoje, nesta manhã, está preocupado, como foi que disse o Papa? Quem se agarra em Deus não cai. Se agarra em Deus. O que é agarrar-se em Deus? Lança sobre Ele toda a sua preocupação. Porque tem coisas que acontecem na vida da gente que deixa mesmo a gente com o coração apertado, angustiado, sofrido, preocupado. Aí você vai fazer o quê? Vai desesperar? A nossa vida é assim, gente, é uma montanha russa mesmo. Sobe, desce, sobe, desce. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente não está tão bem assim. Mesmo as pessoas mais estáveis oscilam. Você acha que você não vai oscilar? Tem hora que você é mais fiel a Deus, tem hora que você resvala na infidelidade. Deus já sabia disso quando chamou você, que você ia ter os seus tropeços. O que Ele não espera de você é que você permaneça caído no seu tropeço. Mas nessa hora em que a vida da gente vai oscilando e que a gente fica preocupado, inclusive porque se sente despreparado para recorrer a Deus, porque nós não estamos tão bem assim na nossa vida espiritual, a palavra de Deus vem nos dizer nesta manhã: lance, jogue sobre Deus todas as suas preocupações. Nessa época de Quaresma, a liturgia gosta de pegar essa palavra, pega esta palavra, né? Em que São Lucas conta da tentação de Jesus ali no deserto. Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para enfrentar uma tentação que não o abandonava. A tentação não largava Jesus. A gente pensa que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, para ser provado. Não, Jesus foi conduzido ali para ser aprovado. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para enfrentar e vencer uma tentação que não largava a mão dele. Como às vezes acontece comigo e acontece com você. Tem aquela coisa que não deixa a gente, aquela ideia insistente, aquele sentimento que não nos abandona, aquela angústia dentro do nosso coração, aquela revolta que a gente não consegue se libertar dela, aquela mágoa que a gente não deixa ir embora, aquela lembrança dolorosa do passado que em momentos alegres volta para nos entristecer. Às vezes, uma ideia terrível que não nos abandona, como por exemplo a ideia de se maltratar, de se punir, até de se matar. O que o Espírito Santo fez?
já que essa tentação não largava Jesus, conduziu Jesus para derrotá-lo, de tal maneira que ela tivesse que se retirar. Mas quando a gente vê isso, nós ficamos pensando o seguinte, eu fico refletindo o seguinte, Jesus sempre foi um homem cheio do Espírito Santo. E Jesus estava cheio do Espírito Santo, e mesmo assim ele foi tentado. O fato de você ser tentado não quer dizer que você não esteja em comunhão com Deus. O fato de você ser oprimido, ou até mesmo estar obcecado por uma ideia plantada em você pela tentação, não quer dizer que você é desagradável a Deus. Quer dizer que você está no meio de uma luta. E então, o que você vai fazer? Vai deixar a tentação vencer, derrotar você? Ou vai enfrentar essa tentação com a graça de Deus e vencê-la para ela se retirar da sua vida? Às vezes a tentação ela ataca com mais violência uma pessoa quando essa pessoa está mais unida a Deus, sabia? Tem gente que fala, a minha vida era mais tranquila antes da minha conversão, a minha vida era mais tranquila quando eu não rezava. Mas é claro, você estava indo com a enxurrada, né? Você se abandonar na enxurrada é a morte. E você vai se ferir muito pelo caminho. Porque a enxurrada não tem nenhum cuidado com você não. Ela vai te levando, vai te batendo nos destroços, vai te ferindo nos arames. Ela vai levando tudo e você vai no meio do bolo, misturado com lama, com lodo, com tudo. Mas a coisa mais fácil que tem é você se abandonar na enxurrada para ela te levar. Antes você não tinha dificuldade, porque você estava abandonado, a vida te arrastava, te levava. Agora que você resolveu se segurar e se levantar, você está sentindo a força da enxurrada contra você. Mas a enxurrada não te arrasta mais. Por isso você está sentindo o peso. Mas é melhor agora do que era antes. Entenda, agora tem uma força contrária a você. A tentação ela ataca uma pessoa com muito mais violência quando ela está mais unida a Deus. Por quê? Porque o tentador quer derrubar os que podem levar os outros para Deus. Esta é uma oração que eu nunca deixo de pedir para as pessoas e nunca deixo de fazer por mim mesmo. Sou melhor do que ninguém. Aliás, acho que sou pior. Mas eu digo para você, eu tenho consagrado a minha vida, dedicado a minha vida para levar as pessoas para Deus. E para cumprir essa missão, eu me dispus a pagar qualquer preço. Eu me dispus. Se você é fiel ou não, isso está nas mãos de Deus, eu quero. Mas eu me dispus a pagar qualquer preço para levar as pessoas para Deus. E eu sei que a tentação odeia isso em mim. Odeia. Eu sei que o maligno tem ódio de quem leva as pessoas para Deus. E às vezes a gente, na nossa fraqueza, com uma palavra que a gente diz, às vezes desvia uma pessoa de um homicídio, de um suicídio, situações graves, de continuar entregue a uma vida dominada pela droga, ou uma vida vivida na corrupção, ou uma vida mendicante do amor alheio. Sabe essas pessoas que vivem mendigando o amor dos outros? De repente um dia a palavra de Deus que a gente proclamou liberta esta pessoa. E eu te pergunto, me responda com sinceridade, onde você estiver, você acha que aquele que é o adversário de Deus não liga para isso? É claro que ele liga. E põe a marca na gente, a mira na gente. Porque se esta pessoa que se tornou uma referência para tantos cair, ela nunca cai sozinha, ela leva outros com ela. Não foi essa mesma tentação, esse inimigo astuto que a igreja nos previne, Jesus nos previne, e a igreja nos previne, e tantos papas recentemente têm falado sobre a ação do mal no mundo. Não foi esse mesmo inimigo que levou um apóstolo a dizer que não conhecia Jesus? Gente, Pedro, que está aqui falando para nós, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, sob a mão poderosa de Deus, porque na hora certa Ele vai exaltar você, Ele vai te levantar. Você está preocupado? Põe a sua preocupação em Deus. Esse mesmo homem negou Jesus 3 vezes.
3 vezes. E Jesus ainda avisou para ele. Falou: olha, Pedro, o inimigo requisitou você para te peneirar. Dá até um calafrio na gente. Você imagina Jesus falando para você: como é que é o seu nome? Fernanda. Falando assim: não vou falar para mim não, porque me dá calafrio. Fala para Paula. Paula. Oh, meu O Deus. inimigo requisitou você diante de Deus para te peneirar. Foi o que Jesus disse para Pedro. E terminou dizendo assim: mas eu intercedi por você. E você, uma vez firme, confirma os seus irmãos. Pedro vacilou, mas se firmou. Olha só. Vacilar foi próprio de Pedro. E tornar firme foi próprio da graça de Deus na vida de Pedro. Eu e você, nós podemos vacilar, mas se nós tivermos a graça de Deus conosco, ela vai nos firmar. Então veja, a tentação fez Pedro vacilar, mas Deus firmou Pedro. Pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação. Porque o que elas realizam pela força do Espírito Santo abalam as estruturas malignas. Talvez você diga assim: Márcio, mas eu não fui chamado para um grande projeto de evangelização. Só que você nunca pensou, talvez, que Deus escolheu um filho seu para ser um grande homem ou uma grande mulher nesse mundo. E que por causa desta criança que Deus colocou na sua casa, você tem uma missão, uma vocação tremenda. E o que você não sabe, o maligno sabe. E por isso ele tem feito de tudo para destruir a sua família. Porque a sua vocação é grande ao ser pai de um grande nome. E quando eu digo aqui grande nome, não é gente famosa. Pessoas importantes na edificação do reino dos céus. Você veja, nós temos um Padre Jonas, pelo qual Deus escolheu fazer essa canção nova. Mas esse Padre Jonas não se materializou do vento. Ele teve um pai, ele teve uma mãe. E você acha que esse pai e essa mãe não foram combatidos pela tentação? Você acha que a tentação já não via cedinho na vida desse homem a escolha de Deus sobre ele? Então eu digo para você: acredite na vocação que Deus lhe deu e defenda a sua vocação com todas as suas forças. Porque aquilo que você ignora, o inimigo sabe. E para que você não cumpra a missão que Deus lhe deu, ele combate você. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, nós não podemos esquecer disso. Ela vai ter grandes conflitos com o tentador, vai ter grandes conflitos contra o mal. Mas vai vencer. Deus permite a tentação, porque a tentação ela faz conosco o que as tempestades fazem com as grandes árvores. A tentação nos enraiza em Deus. Olha só, ontem teve um vendaval aqui que partiu muitas árvores. Levantou muito telhado. Levantou muitos telhados, não é? Ficou uma frestinha de janela aberta lá em casa. Essa frestinha que ficou aberta lavou o quarto inteiro, porque o vento foi muito violento. As árvores ficaram em pé porque tiveram as suas raízes profundas. E como é que essas raízes se aprofundaram? Pelas inúmeras tempestades que elas foram enfrentando. Cada vez que você passa por um grande sofrimento, você se prepara para o próximo, sem perceber. Se você resistiu, você se enraizou. Por isso que essa palavra diz assim: resistir ao maligno. Porque cada vez que você resiste ao demônio, ele fica mais fraco para te atacar. E você fica mais forte contra ele. A tentação faz conosco o que o fogo faz nas pinturas de porcelana. Fixa. Sabe, eu tive o prazer de visitar Tiradentes. Um beijo para esse povo dessa cidade mineira tão linda. Gente tão pequenininha, mas tão graciosa. Que lugar gostoso. Que lugar bonito para passear, para tirar foto. Você que é de Minas está perdendo, você ainda não foi lá. E aí a gente vai andando, acha que as pessoas não conhecem, daqui a pouco tem gente apontando: olha, da Canção Nova. O povo lá em Tiradentes assiste a Canção Nova. Então, beijo para esse povo de Tiradentes. E lá eu vi umas obras de porcelana. Achei linda, só que estava crua. Então o artesão disse: não, tem que ir ao fogo primeiro. Porque você pega, ela está sólida.
Mas qualquer água, qualquer chuva desfaz todo esse trabalho que eu fiz, se ela não primeiro passar pelo fogo. Meu filho, eu e você, nós somos barro mole que qualquer tentação vai desmantelar se nós não passarmos pelo fogo. E o fogo é a provação. Aceita a provação com Deus. Não se revolta contra Deus por causa do sofrimento que você está passando, não. Se agarra com Deus que você não vai cair. Você não sabe como é que vai ter solução para isso, mas você sabe o que você deve fazer. Você precisa se agarrar com Deus e você vai se fixar. O melhor momento para percebermos o quanto nós estamos agarrados a Jesus e como Jesus nos mantém unidos a Ele é quando a tentação usa toda a força para nos envolver e afastar de Deus. Quem se agarra com Deus não cai. É agora, nessa hora em que você está sendo sacudido, que a sua vida está sendo jogada para um lado e para o outro, que você vai ver como Jesus está segurando você e como você está agarrado em Deus. Só que nessa hora a gente sente o tranco da mão de Jesus a nos segurar e nos manter firmes. Parece um golpe, não é? Quando alguém nos segura, às vezes a gente sente o impacto. Lembro que uma vez, quando eu era pequeno, assim, uma criança muito calma, muito tranquila, não sabe? É você. Muito serena. Meu pai estava saindo com o carro e eu pendurei no vidro do carona pelo lado de fora. Era um Fusca. Então o Fusca tem aquela soleira, né? Fiquei em pezinho ali, tinha uma gretinha aberta no vidro do carona. Eu pus as mãozinhas bem escondido para o meu pai não ver. E meu pai saiu comigo, já estava na pista. Nossa. Quando um vizinho correu ao encontro do carro e me arrancou de lá. Claro que na hora que ele me arrancou eu chorei, porque foram 2 trancos, um do impacto do corpo dele contra o meu e outro dos meus dedos que estavam agarrados no vidro. Claro que dói. Doeu, né? Aí eu vou ficar revoltado contra quem me salvou? Às vezes nós nos revoltamos com Deus pelos trancos que Ele nos dá na vida, porque nós não entendemos que nós caminhávamos em direção à morte e Ele nos arrancou. Deus nos arrancou de algo que ia acabar com a gente. Que forte, irmão. Às vezes você diz assim: Deus me tirou disso, Deus me tirou de algo que eu gostava, me tirou de um trabalho que eu amava, me tirou de companhias, tirou essa pessoa de mim. Meu filho, minha filha, nem todo mundo que sai da nossa vida sai porque Deus tirou, nem todo mundo. Mas tem algumas pessoas das quais Deus nos arranca para a nossa salvação. Mas nessa hora a gente sente o tranco. A tentação está sempre rondando a nossa segurança. É estar nas mãos de Deus, não tem outro caminho. Não foi o que essa palavra falou para nós? Que o tentador, igual um leão, fica rondando a gente, procurando oportunidade para nos abocanhar. Qual é a minha segurança e a sua? Estar nas mãos de Deus. Porque armadilhas não parecem armadilhas. Quantas armadilhas Deus te livrou delas e você não sabe, porque você nem as identificou. A tentação antiga, velha, esperta, conhecedora das nossas fraquezas, está sempre procurando um jeito de nos derrotar. Eu e você não temos a menor chance se nós não estivermos nas mãos de Deus. Eu preciso estar nas mãos de Deus. Diga isso onde você se encontra agora. Eu preciso estar nas mãos de Deus. Eu preciso. Porque se você não estiver nas mãos de Deus, você vai enlouquecer de tanta preocupação. Você vai desesperar em meio às preocupações. Porque o tentador procura nos abalar. Como que o demônio nos abala, gente? Nos fazendo desconfiar de Deus, nos fazendo perder a esperança, nos acabrunhando de preocupações. Você já viu como as preocupações nos sufocam? Lembra da parábola do semeador, que Jesus disse que as preocupações da vida sufocaram aquela semente? A semente que caiu entre os espinhos é aquela que foi sufocada pelas preocupações. Essas preocupações excessivas, elas sufocam a vida de Deus em nós. Por isso a gente sente que está morrendo, por isso a gente não tem gosto de viver, por isso a gente fica deprimido, triste. Essas preocupações que estão te atormentando não vêm de Deus.
Qual é a ordem de Deus para nós nesta manhã? O Espírito Santo nos manda ficar firmes e não vacilar na confiança. Fica firme nas mãos de Deus. Resiste. Fica firme na fé. Aonde você está agora? Resiste ao mal, resiste a esta tristeza, resista a este medo, fica firme na fé, fica firme na confiança, confie em Deus, tudo vai dar certo, porque Deus está com você. Não vai dar certo porque você merece, vai dar certo porque Deus está com você. Não é porque você acertou, mas porque você está tentando acertar. Não é porque você não cometeu o pecado, mas porque você está se levantando do seu pecado, porque você quer estar em Deus, você não quer estar no mal. Vai dar certo, confia, acredita, levanta a cabeça, se anima, vai dar certo. É assim que a gente tem que caminhar, com a cabeça erguida, não de soberba, cabeça erguida de quem tem a alegria de poder olhar para o céu e se reconhecer filho de Deus. A gente levanta a cabeça não é para ter queixo empinado, é para ter olhos no alto, buscai as coisas do alto, buscai o Senhor acima de tudo. Você está preocupado? Você está desgastado? Procure arremessar todas as suas preocupações em Deus. Não é o que diz aqui o apóstolo? Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. Você já jogou um tijolo no meio do mar? Já morou na roça? Já foi na roça? Já viu um lago? Já jogou uma pedra no meio do lago? Arremessa a sua preocupação como quem joga um tijolo no meio do mar. Se você jogar um tijolo no meio do mar, nunca mais você vai vê-lo. Joga esta preocupação em Deus, o mais longe que você pode. Deixa ela afundar na graça de Deus. E quanto ao mal, resiste ao inimigo. Resistir, diz a palavra de Deus. Como que você vai resistir ao mal? A Sagrada Escritura nos diz: o único jeito da gente resistir ao demônio é sendo humilde em se deixar conduzir por Deus. Se deixa conduzir por Deus. E como é que Deus nos conduz, Márcio? Como é que eu vou me deixar conduzir por Deus? Porque é exatamente o que eu quero, mas eu não sei como fazer. Deus nos conduz, fechando umas portas e abrindo outras. Então não se revolte por causa dessa porta que se fechou. Você estava revoltado por causa dessa porta que se fechou? Você que pediu para Deus te conduzir? Como é que você vai chegar num lugar bom e novo? Se você não quer sair de onde você está, você diz que não aguenta mais a sua vida do jeito que está, e Deus quer te mudar, e você fica chorando, revoltado, praguejando, dizendo que Deus não te escuta, que você reza, as coisas pioram. Deixa Ele te tirar daí. Confia, vai com Ele. Não é porque o que acontece com a pessoa rebelde? O rebelde, ele se recusa a entrar pela porta que Deus abriu. Deus fechou essa porta, porque se Ele deixasse aberta, você não saía daí. Está fechado, aqui você não vai ficar mais. Agora vai com Ele. Entra pela porta que Ele está abrindo para você. Nós não devemos encarar os apuros que nós passamos como punição por algum pecado que nós cometemos no passado. Deus não precisa nos punir. Deus não precisa castigar você pelas coisas do passado. Não precisa e não quer. Às vezes esses apuros, Ele vem para pôr a gente à prova, para apurar. Vamos apurar os votos. O que é? Separar uns dos outros. Os sim, os não. Vamos votar aqui, não é? Se a gente continua aqui na Canção Nova, se a gente muda para outro lugar. Faz a votação. Agora vamos apurar. Vamos separar os sims dos nãos. Às vezes a gente passa por apuro porque Deus precisa apurar a vida da gente, tirando fora o que não presta para ficar só o que é bom. E na hora do apuro nós recebemos de Deus graças fora do comum. Você está passando por um apuro, por um aperto, espere a graça de Deus, porque ela está chegando. Uma joia rara, para resplandecer, ela precisa ser purificada, ela precisa ser apurada, ela precisa ser lustrada. É no atrito da lixa e da escova que a aliança recupera o brilho.
Um dia eu estourei aquele mercúrio, não é, do termômetro na minha mão e pegou na aliança de ouro, na aliança de casamento. Gente, ela prateou na hora. Não tinha jeito de tirar, eu lustrava, o mercúrio brilhava na aliança. Ficou de prata, ficou prateado. Aí o inteligente aqui teve a ideia, bom, se o mercúrio ele reage ao fogo, né, vamos pôr lá para ver o que acontece. Depois no fogo ficou da cor da madeira, queimou o mercúrio e não saía. Horrível a minha aliança. Uma aliança de cobre não polido estava mais bonita do que a minha. Aí eu tive que mandar lá no ourives. O que o ourives fez, rapidinho ele chegou na máquina, poliu. A aliança sofreu, ela teve que enfrentar a lixa, mas saiu de lá melhor do que era antes, com brilho. São as dificuldades enfrentadas e vencidas que fazem um casamento brilhar. Você quer que seu casamento brilhe? São as dificuldades enfrentadas e vencidas. Se você não passar por dificuldades, seu casamento vai ser um casamento xoxo, que não ensina nada para ninguém. Um casamento monótono, um casamento triste, um casamento aguado. Esse é o casamento que você quer? Não é uma vida sem problemas, gente, que faz a gente ter têmpera, mas é uma vida de dificuldades enfrentadas e vencidas. Eu não quero estar colado com uma pessoa que nunca viveu nada na vida. Eu quero estar do lado daquela pessoa que passou por altos e baixos, mas venceu. Às vezes até uma pessoa que enfrentou uma vida terrível de pecado, mas que aceitou dar a vitória a Cristo. A vida dessa pessoa eu quero saber. Então eu termino dizendo aqui para você, quando Deus ele quer destacar uma pessoa, ele aproveita a lixa da tentação e a escova da tribulação para poli-la. Nenhum polimento dura para sempre. Fica tranquilo, vai passar. Quando o Espírito Santo terminar de polir a mim e a você, a gente vai refletir a imagem de Deus. E os outros vão poder ver Deus em mim, em você, em nós. E aí essa palavra vai se coroar como ela terminou. Um pouco de sofrimento é o caminho. Mas veja onde vai nos levar. Vai nos tornar firmes, fortes e seguros. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus vai restabelecer você. Isso é, vai te devolver o que você perdeu. Vai tornar você firme. Vai tornar você forte. Vai tornar você seguro. Porque a Ele pertence o poder. Ele pode.